Estamos de volta ao vivo nessa segunda-feira. Dr. Carlos Scardovelli já está por aqui. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Olha, hoje o assunto é AVC, acidente vascular cerebral. Vamos falar especificamente, voltado aí aos jovens, que esse número tem aumentado cada vez mais. Mas antes disso, eu queria saber, doutor, explica para o pessoal de casa o que é o AVC. Então, o acidente vascular cerebral é quando há uma diminuição da chegada de sangue no cérebro ou o extravasamento de sangue, né? A gente falava muito em derrame cerebral, como se derramasse o sangue no cérebro. Então, às vezes a queda não é total, né? Então, assim, não há uma parada total de sangue no cérebro, mas não chega sangue o suficiente para nutrir o tecido cerebral. E aí vai morrendo milhões de neurônios a cada minuto e causando déficits. Às vezes a gente tem AVCs que a pessoa nem percebe que teve. Sério? Existem AVCs que paralisam metade do corpo, aquele que é o mais que as pessoas acostumam ver e falar, poxa, essa pessoa teve um AVC. Então, os AVCs, que é o acidente vascular cerebral, é uma alteração vascular que pode ser isquêmica ou hemorrágica, quando extravasa sangue, e isquêmica quando falta o sangue. Perfeito. Então, a gente tem aí o AVC que acontece, que é muito frequente, uma causa importante de mortalidade e de morbidade na população. Sim, eu até vi um dado de que aqui no Brasil é a primeira causa de morte, Então está ali no topo da lista. Exatamente, então oscila. Mas se você levar em conta, por exemplo, que a incapacidade que o AVC causa, ele é muito importante. Então, se ficar paralisado, metade do corpo não consegue fazer suas atividades, não consegue andar, precisa de uma outra pessoa para ajudar a fazer todas as atividades de higiene, de alimentação. Então, é muito sofrido, A gente vê as pessoas que têm um AVC, eu costumo muito... quando faço o diagnóstico, já faço até uma prevenção para quadros de depressão. Falo, olha, tem que ficar de olho, às vezes tem que usar uma medicação, porque a pessoa deixa de ser dono do seu... Lembra que a gente fala muito em qualidade de vida, que é a capacidade da pessoa se locomover. Você perder a capacidade de locomoção, perder a capacidade de falar... Capacidade motora, é muito triste, Então precisa ser trabalhado o aspecto psicológico da doença, o aspecto familiar, econômico, social, que envolve, A pessoa para de trabalhar, tem que, às vezes, submeter a passar por perícias médicas para se afastar, ter um direito a um auxílio-doença, que muitas vezes é insuficiente, a pessoa diminui o ganho e toda aquela rede familiar de apoio que ele precisa. É verdade, eu tenho um amigo que mais ou menos quando ele tinha uns 20 anos, hoje ele tem mais ou menos a mesma idade que eu também, 30 e pouco, mas quando ele tinha 20 anos, é uma idade assim muito jovem mesmo, doutor? Muito. Ele estava dirigindo um dia quente, assim, a gente lembra certinho, estava muito quente no dia. A gente até pensou se tinha alguma coisa a ver, sabe? Muito quente, às vezes sobe pressão, já vou perguntar se isso tem alguma coisa a ver. E ele estava dirigindo, ele subiu assim na sarjeta, não conseguiu controlar, deu o AVC nele, E realmente paralisou toda uma parte do corpo e hoje ele convive, hoje ele trabalha, consegue conviver, mas foram anos de adaptação. E quando a gente fala do jovem, doutor, 20 anos é uma idade, muito jovem, mas a partir de que, e tem alguma idade, tipo assim, a partir de tal idade começa? Você pode ter AVC em qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária, até num recém-nascido. Uma criança, às vezes prematura, os vasos são muito frágeis e pode romper durante o parto. Olha só. Um prematuro, você pode ter malformações, então nasce um vaso mal formado que pode romper em qualquer momento da vida. Então, 20 anos, a gente pensa sempre assim, ou essa pessoa tinha uma malformação, ou um angioma cavernoso, ou seja, algum vaso estava mal formado que propiciou a rotura e o extravasamento de sangue. Olha. Num jovem assim é mais frequente. Depois disso, a gente pega os AVCs isquêmicos como o mais comum. Então, se pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma enxaqueca com aura, principalmente aquelas auras visuais, ela tem um risco maior. Às vezes hoje nós temos um diagnóstico muito mais fácil do que antigamente, Então, quando você fala assim, puxa, aumentou. Aumentou porque hoje a gente diagnostica mais. Perfeito. Seria um dos fatores. Segundo fator, aumentou porque mudou o estilo de vida dos jovens. Então, você tem os jovens
mais sedentários, se alimentando mal, tabaco, com estresse, mais uso de álcool, né? Drogas lícitas e ilícitas. Então você tem uma mudança de estilo de vida. Aí você pega uma outra coisa, pega a pandemia, né? Então ela colocou lá todos os jovens trabalhando dentro de casa, né? Verdade, trabalhar em sem casa. se mexer, sedentários. E aí as pessoas diminuíram a atividade física, pioraram a alimentação, aumentaram a carga de estresse, porque eu trabalho o dia inteiro, você perde aquele, olha, eu começo a trabalhar às 8, paro ao meio-dia para almoçar, volto a uma... Dentro de casa isso não existia. É verdade. E se você não tem lá a mãe fazendo aquele alimentozinho gostoso e saudável, você vai comer porcaria. Exato, vai ali no mais fácil, né? E aí o que aumenta o risco? A hipertensão arterial, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, colesterol elevado. Esses são fatores que aumentam o risco em todas as pessoas. Perfeito. Todas as pessoas. Se a gente for pegar especificamente nos jovens, a gente vai pegar casos de trombofilia. Então, assim, aquela pessoa que tem que perde filhos, né? Tem abortos espontâneos, são pessoas que podem ter mais risco. A pessoa que tem esses quadros de trombofilia e usam anticoncepcional. Olha só. Pessoas que têm enxaqueca, anticoncepcional, fumantes. Então você Muitos tem uma fatores, série de quadros que vão aumentar o risco. Entendi. E doutor, o AVC dá sinais de que vai acontecer? Por exemplo, o infarto, né? O pessoal fala assim, comecei a sentir uma dor no braço e tal. O AVC dá algum sinal de que vai acontecer ou é repentino mesmo, a pessoa não sente? Bom, geralmente ele é um quadro abrupto, né? Então a gente chama de ictal. Ele vem, acontece e antigamente a gente tinha daquele evolutivo, né? A gente não tem mais essa classificação, aquele que começa e vai piorando. Mas existem quadros, por exemplo, que tem que ficar atento porque a gente tem um evento que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que dura 1 minuto, por exemplo. Olha. A pessoa perde a visão e ela volta. A pessoa sente lá uma formigação no braço e ele volta. Então pode estar mostrando, quando a pessoa tem um ataque isquêmico transitório, olha, o risco de ela ter um AVC aí nos próximos 30, 60 dias chega a quase 30%. Olha só. Então a pessoa tem que buscar o diagnóstico, aconteceu um fato, falou empastado, não conseguia pronunciar as palavras, procura um médico, né? Faça uma avaliação, porque você pode evitar um AVC. Olha só, muito interessante. Vamos ver aqui algumas imagens que a gente pegou para explicar para o pessoal de casa. Lá, seriam esses alguns sintomas, doutor? Então, você vê ali que é a hemiparesia, quer dizer, a fraqueza num lado do corpo, né? As alterações ali, você está vendo no rosto da pessoa. O pessoal fala muito assim, minha boca ficou torta, Olha. né? E isso são eventos. Mas o que a gente tem visto, muitas pessoas tiveram, porque quando isso acontece, né, esses sintomas, quando acontece na área motora, né, afeta a área motora, ou fica formigando porque pega a área sensitiva, pode ter uma alteração visual porque pega a área visual, então pode ter uma alteração na fala quando ele pega a área da fala, então vai depender de onde esse AVC acontece. Entendi. Pode ter, muitas pessoas são taxadas com labirintite, você tem labirintite. Olha. E a gente sabe que 50% dos eventos agudos de labirintite, eles vêm de uma alteração vascular. Desses 50%, 50% tem um AVC. Olha, então, bastante. Não é um sintoma que deve ser levado como, você tem labirintite, você não tem nada. Vai levando, né? Exatamente. Então, isso tudo chama atenção para as pessoas buscarem um tratamento adequado. E é aquela coisa, doutor, o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro, enfim, dá tantos sinais de que algo não está bem, né? A gente fala assim, não estava sentindo nada, então não avisou. Mas nosso organismo dá tanto sinal, nosso corpo, né, de que algo não está bem. Sim, muitas vezes você olha para a pessoa e vê a pessoa sedentária, você vê aquela pessoa que não está se cuidando. Acontece que a gente tem você tem a sua rotina.
E é difícil quebrar essa rotina. É verdade. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Você pergunta para uma pessoa que fuma, você acha que é bonito fumar ou que é bom para a saúde fumar? Ela sabe que não é. Você pergunta para uma pessoa que bebe muito, você acha que é bom beber? Ele sabe que não é bom. Muitas vezes, essas coisas levam a vícios terríveis, que não é malandragem, ela não deixa de fumar ou de beber porque é malandro, ela está dependente. Então, se forma um ciclo vicioso de tal forma que a pessoa não consegue, ela passa a ser controlada por aquilo. E os eventos finais de abuso de medicação, de estresse excessivo, de obesidade, de falta de exercício, os eventos finais é infarto agudo do miocárdio, é um derrame cerebral, é uma doença neurodegenerativa. Então, a gente tem aí coisas que vão acontecendo que a gente sabe o que deve ser feito, não fazemos durante a vida, não nos preparamos para as nossas atividades numa melhor idade. É verdade. A gente até falou semana passada disso, né? Exatamente. De envelhecer com saúde e tudo mais. Se você perdeu o bate-papo da semana passada, é só entrar no canal da TV Band Paulista no YouTube. Foi um bate-papo muito bacana justamente sobre isso, né, doutor? Envelhecer com saúde. Nosso bate-papo está só começando. Aproveita o intervalo para você mandar sua pergunta, sua dúvida aqui. Tema de hoje, AVC. AVC em jovens, tá bom? Já depois do intervalo a gente continua. Estamos de volta falando hoje sobre AVC e o doutor explicou que tem 2 tipos, né, doutor? Então vamos mostrar agora para o pessoal, exemplificar aqui, mostrar certinho para eles verem como funciona aqui, ó. Então, o AVC isquêmico, né, tá ali o trombo que entope a parede do vaso e o sangue não chega. E aí acontece a anóxia. Pode ser por trombo ou pode ser por êmbolo. A pessoa tem um êmbolo no coração, sai, vai para a corrente circulatória, vai lá e entope um vaso. E o AVC hemorrágico, que é a rotura de um vaso. Então, aí pode acontecer por quadros hipertensivos graves, por malformação cerebral desses vasos, aneurismas cerebrais, uma série de outras patologias. Perfeito. Doutor, em quais casos pode levar à morte? Quando ele é muito intenso, de repente, o que pode fazer, né, no caso de levar à morte? Vamos supor que esse trombo aconteça numa artéria bastante calibrosa. Entendi. Então, assim, a extensão, a localização pode ser no tronco cerebral. Aí perde mais sangue, no caso? Não, aí, assim, é uma área que controla o batimento cardíaco. Entendi. Perfeito. Controla a respiração. E quando a gente fala também do AVC, doutor, principalmente em jovens, né? O senhor disse que pode acontecer em todas as faixas etárias, etc. Mas, assim, quando a gente fala do pós-AVC, tem alguma faixa etária que é mais difícil de se adaptar? De repente, um idoso, ou então um jovem mesmo, por estar, né, começando, assim, a vida, ele vai demorar mais se adaptar ao pós? Como que é o pós-AVC? Então, aí você tem que ter um trabalho de reabilitação bastante intenso, né? O que nós temos, por exemplo, o jovem, ele morre menos, mas a morbidade é maior. Olha, aí vai passar a vida Ou seja, os inteira. déficits que ele vai ter, porque é um cérebro que não tem ainda uma formação de uma rede colateral como no idoso. O vaso vai entupindo aos poucos, vai formando outras artérias que vão suprindo aquela região. Mas para todos é difícil a recuperação, precisa de muito trabalho, de muito desenvolvimento. Mas é uma chance do jovem, a neuroplasticidade, a capacidade, a força. Uma pessoa que tem muito para viver, ele recupera a sua vida. Olha. Né? Ele vai achar uma forma de viver com a melhor qualidade possível. O idoso, ele vai ter mais dificuldade, mas também ele vai ter uma capacidade de recuperação e de conseguir ali ter uma qualidade de vida. Perfeito. Vários telespectadores já começando a participar aqui com a gente. Santa Cruz do Rio Pardo, o Reinaldo, Fofão e Josiane estão aqui ligadinhos. Ele está dizendo o seguinte, a dúvida é da Josiane. Ela está com queimação nas extremidades das pernas e a pressão está 10/6. Ela quer saber se pode ser problema, se corre risco de AVC. Queimação nas pernas e pressão 10/6, doutor? Então, a gente não vai fazer diagnóstico, né? Mas a gente pode orientar. Geralmente, essas queimações nas pernas são neuropatias, são doença dos nervos. Mas tem que procurar o especialista, tem que procurar um neurologista aí para fazer uma análise.
mas geralmente não é um sintoma nas duas pernas simétricas que estejam relacionados a AVC. Lógico, tem AVC que causa dor, causa queimação em metade do corpo. Tem casos que a gente tem até que operar lá, fazer aquelas cirurgias que você faz estímulos no cérebro para diminuir a dor, que você só de olhar para a pessoa já sai correndo. Olha porque só. de tanta dor que sente. Muito complicado. AVCs talâmicos que a gente fala. Perfeito, doutor. Tem uma questão aqui que é até um pouquinho polêmica, a questão do estresse, doutor. O estresse está aí presente no nosso dia a dia e a nossa telespectadora, Ana Luísa, ela está dizendo o seguinte, que o trabalho dela é muito complicado, ela tem níveis de estresse muito altos e às vezes ela falou assim que treme, tipo assim, fica tremendo metade do rosto dela, boca, olho, treme muito, tal. Ela quer saber se o estresse, né, é um causador de AVC e se ela deve se preocupar com esse caso de ficar tremendo. O tremor pode ser um tremor essencial, pode ser um tremor fisiológico exacerbado pela ansiedade. Né? A ansiedade libera adrenalina, libera cortisol. Então, quando a gente fala que o estresse aumenta, exatamente por isso, né? Ele vai liberar substâncias, você vai estar sempre uma aceleração cardíaca. Então, o estresse comprovadamente aumenta risco de doenças cardiovasculares, entre elas o AVC, ela pode reduzir sua imunidade. Então, você vai estar propenso a uma série de doenças. O nosso corpo, ele não deixa passar. Né? Verdade. Ele vai mostrar que você está muito estressado, ele vai te dar uma tontura, ele vai te dar um tremor, ele vai te dar uma formigação, ele vai mostrar que você está passando do limite. É verdade. Olha, uma pausa aqui no nosso bate-papo para saber o que está acontecendo no nosso interior paulista depois desse final de semana, né? O que será que está acontecendo? Alisson Fortaleza, seja bem-vindo. Boa tarde, Samara. Boa tarde, doutor. Para quem acompanha aí o Band Mulher. Quais os destaques do Band Multi de hoje? Hoje são destaques policiais, né? Olha só, Polícia me conta cumprindo aí o tudo. serviço. A gente vai começar aqui pela região de Presidente Prudente, porque ontem um homem foi preso por furtar R$4.000 de uma casa em Oswaldo Cruz. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local onde teria acontecido o furto, onde a vítima relatou que o homem entrou na residência com uma faca e anunciou o roubo, conseguindo levar R$4.000. Os agentes realizaram um patrulhamento e após receber a informação, eles conseguiram localizar o indivíduo próximo de sua residência. Ao ver a viatura, o homem tentou fugir, mas foi abordado, onde foi realizada uma revista. A esposa desse suspeito autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foi encontrado as roupas e os itens usados no crime. A vítima reconheceu o suspeito e o homem foi preso em flagrante por roubo e permanece à disposição da justiça. Agora, na região de Bauru, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 3 toneladas de maconha que estavam em um caminhão neste final de semana, na região de Santa Cruz do Rio Pardo. A abordagem aconteceu durante a Operação Impacto, em conjunto com a Polícia Federal e a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR. Eles deram ordem de parada para um motorista que ao realizar a vistoria no caminhão, a polícia conseguiu encontrar esses tabletes de maconha escondidos no bagageiro desse caminhão. Ao todo foram apreendidos 5.983 tabletes que pesaram quase 3 toneladas. O indivíduo permaneceu preso e foi encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, é só entrar no nosso portal Band Multi. Por hoje é só, Samara. Obrigada, Alisson. Até amanhã, então, viu? Voltando aqui ao nosso bate-papo, doutor, vamos ver se a gente consegue ajudar a nossa telespectadora. A Nayara, ela está dizendo o seguinte, que o filho dela teve um AVC hemorrágico há 2 anos. Ele gosta muito de jogar bola, mas ela tem medo de deixar. Ele pode ter novamente um AVC se bater a cabeça? Ela está perguntando. Precisa fazer o diagnóstico, qual foi a causa desse AVC. Ele deve ter passado por uma série de exames. Se é uma malformação, uma telangiectasia, um vaso dilatado, o que foi, qual foi a causa, se é uma doença. Então, assim, a grande diferença que a gente tem no AVC, no jovem, é que a investigação ela tem que ser mais minuciosa ainda, porque existem várias outras doenças, não é só... Ela está dizendo, foi má formação. Então, ele foi operado dessa malformação? Se ele foi operado, ele não tem mais isso, né? Então, já cicatrizou, ele pode fazer tudo. E uma pessoa que teve uma vez pode ter de novo, doutor, porventura, sim? Então, no caso da malformação, se você embolizou, operou a malformação, aí você faz
o controle. Se o controle mostrar que não tem mais nada, a pessoa pode viver a vida normal. O risco dele passa a ser o risco de qualquer pessoa. Perfeito. E olha, como a gente diz aqui, nada substitui a consulta médica, né? Aqui a gente abre o espaço, fala do assunto, acende o alerta, fala de prevenção, né, doutor? Exato. Mas nada substitui uma consulta médica. E para encerrar com chave de ouro, que eu já estourei o tempo, passando só para enaltecer a explanação desse médico fantástico que temos a honra de tê-lo em nossa cidade e país. Sempre que está no programa é uma aula surpreendente. Obrigada pelos ensinamentos. A Leanderson, de Presidente Prudente. Olha só, doutor. Nossa, que legal. Obrigado. Bom demais, né, esse reconhecimento. Então, até a próxima, doutor. Até o próximo tema. Sempre é bom tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado.